Santo dia, meus irmãos, minhas irmãs, que vamos estar, iniciando esta formação neste dia de hoje para a consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, né? Lembrando que a gente não tivemos o primeiro encontro, onde a gente explicaríamos bem como seria esse início de formação, o que nós deveríamos fazer, para que nós já nesse dia de hoje começássemos já diretamente nos exercícios espirituais. Mas eu vou estar explicando um pouquinho para vocês como vai se proceder essa consagração, como nós passaremos para vocês, nós formadores, para que nós tenhamos, nós que eu digo assim, vocês no caso, tenham uma melhor recebimento das palavras que nós vamos estar passando para vocês dentro dessa formação com exercícios espirituais, né? Então vamos pedir ao Espírito Santo para que ilumine, naquilo que vai ser passado para cada um de vocês, para que vocês possam receber e acolher e entender tudo que for passado aqui da melhor forma possível, com o nosso carinho, com o nosso envolvimento, nesta formação de estar passando sempre da melhor maneira para cada um de vocês. Pedimos à Santíssima Trindade por intermédio de Maria Santíssima neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis e com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Então, este processo de consagração, ele envolve 33 dias de orações, exercícios espirituais, onde vocês terão 12 dias do desapego do mundo, também juntamente com as orações que nós vamos estar passando para vocês. E logo em seguida vocês terão mais 6 dias de formação do conhecimento de si mesmo, que também essa passagem que nós vamos fazer para vocês é aquilo que vocês vão passar a compreender o conhecimento que a gente devemos de ter de nós mesmos para que possamos cada vez mais nos aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida teremos mais 6 dias do conhecimento de Nossa Senhora, onde vocês vão poder desfrutar de quantas maravilhas vão ser trago para vocês com relação à Virgem Maria Santíssima e como ela nos une a nosso Filho, ao seu Filho Jesus Cristo, perdão. Como ela nos une ao seu Filho Jesus Cristo. E logo em seguida, depois, vem o conhecimento de Jesus Cristo, que também uma dos nossos formadores irão passar para vocês o conhecimento que nós devemos ter de nosso Senhor Jesus. Porque se nós vamos buscar ter uma intimidade com o nosso Senhor, nós devemos estudar sobre Ele para que nós possamos aprender. Lembrando sempre, meus irmãos, que não é nós que estamos nessa consagração por nós mesmos. Nós estamos nessa consagração porque o nosso Senhor Jesus nos conduzistes a ela pelas mãos de Maria, tá? Porque o nosso Senhor mesmo disseste, em João 6:44, ninguém pode vir até a mim sem que o Pai não o atraia. Não é isso? Então ele afirma, ninguém pode chegar a Jesus Cristo sem que não fosse atraído pelo Pai. Então a gente vê isso. Tudo aquilo que nos remide a buscar a Jesus Cristo, pode ter certeza, é o próprio Deus que está nos conduzindo a Ele. Então é isso que nós devemos ter sempre em mente.
Tudo que nós buscamos com relação a Cristo é o próprio Pai que nos conduz a Ele. E isso é uma graça muito grande que nós recebeste. E vocês que vão estar se consagrando à Virgem Maria, vocês também são, né? Pode ter certeza, escolhidos por Deus, através da intercessão de Maria, para que vocês façam essa consagração. Então, esses são os 33 dias que nós teremos nessa formação. Desapego do mundo, conhecimento de si mesmo, conhecimento de Nossa Senhora e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E teremos também, né, os nossos encontros presenciais, que são de importância para cada um de nós, no diálogo, um perto do outro, contando as suas experiências, como foi, como tem sido esta formação, o que tem trazido para vocês. Então nós teremos, né, iniciando neste dia de hoje já, a prática dos 12 dias de desapego das coisas do mundo. Então hoje a gente inicia isso. E vocês, eu aconselho de alguma forma vocês puderem não, faça alguma renúncia pequena, né? Alguma renúncia pequena já do desapego das coisas do mundo, porque esse é o objetivo deste início de formação, os 12 dias do desapego das coisas do mundo. Seja uma renúncia pequena que você possa fazer, faça em prol disso. Porque se nós não renunciarmos às coisas do mundo, nós não conseguiremos chegar a Jesus Cristo. Nós não conseguiremos chegar a Jesus Cristo. Porque ele é claro sobre isso. A gente tem que romper com o mundo para que nós chegamos até ele. E isso é muito sério quando o nosso Senhor Jesus fala isso. Por quê? Porque ele sabe que se nós deixarmos nos levar pelas coisas do mundo, nós vamos cada vez mais nos afastar de nosso Senhor Jesus. E nessa primeira semana vem falar justamente disso. Aqui está, no parágrafo 227 do tratado, né? É outra coisa também que eu quero passar para vocês, gente, são o tratado. Vocês que estão se consagrando à Virgem Maria, ao nosso Senhor Jesus, pelas mãos da Virgem Maria, é importantíssimo que vocês tenham o tratado. Por isso que nesse primeiro encontro a gente passaria todas essas informações. Mas como não foi possível, eu vou estar passando um pouquinho aqui a importância do tratado nesse período de formação e depois que terminar, que vocês se consagrarem, vocês também devem continuar fazendo a leitura dele, para que vocês tenham o conhecimento ainda maior de como é se unir a Jesus Cristo pelas mãos da Virgem Maria. Tá? Então eu indico a vocês, comprem o tratado. Não é tão caro, mas é de grande importância para cada um de nós que vão se consagrar a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Porque eu sempre digo, não tem como a gente conhecer a Jesus Cristo se nós não estudarmos sobre ele. E a mesma coisa, não tem como nós conhecermos Nossa Senhora verdadeiramente se nós não tivermos o tratado. Porque ele fala justamente da ação de Maria Santíssima a nos aproximar de Jesus. Então é importantíssimo que vocês tenham este tratado. Tá bom? E dando sequência, no parágrafo 227 do tratado diz assim: a primeira prática, esta é a devoção particular da entrega total. Esta é a devoção particular da entrega total, não está erigida em confraria, embora isso fosse desejar. Atualmente já está. Ora, aqueles que quiserem seguir esta devoção, primeiro empregarão pelos 12 dias de esvaziar do espírito do mundo. Olha só, nós devemos nos esvaziar do espírito do mundo para que nós nos unimos ao nosso Senhor Jesus.
Porque o que que o mundo quer? Cada vez mais colocar situações sobre nós que nos afastem cada vez mais de Jesus Cristo. Mas quanto mais nós nos afastamos de Jesus Cristo, é este mundo que a gente tem visto aí fora. Um mundo completamente onde as pessoas estão, sem saber o que fazer. Porque somente Jesus Cristo, somente com a renúncia das coisas do mundo e guiado por Jesus Cristo, nós vamos conseguir ter uma vida, não digo tranquila, porque ele mesmo dissestes, que não seria fácil, mas ele estaria conosco todos os dias, nos sustentando, dando a força para carregarmos cada dia a nossa cruz. E se nós nos afastarmos de Jesus e deixarmos levar pelas coisas do mundo, vai acontecer justamente o que está acontecendo neste mundo de hoje. Pessoas, infelizmente, cada vez mais doentes, cada vez as coisas do mundo se afogando em cima dessas pessoas e os tirando do principal, que é Jesus. Mas se nós, por intermédio de Maria, verdadeiramente acreditarmos que Jesus é o Rei do céu e o Rei da terra e que sem Ele nós nada podemos, vale a pena nós rompermos tudo com o mundo para segui-lo, porque Ele vai nos conduzir cada vez mais uma vida digna, uma vida honrada, uma vida com adversidades, mas porém fortalecido com Ele para enfrentarmos todas essas situações. Então, esse 12 dias do desapego do mundo é justamente para isso, para que nós façamos renúncias que nos afasta de Cristo. Aí, logicamente, cada um vê aquilo que sabe que afasta de Deus, procurar fazer esta renúncia nesse período dos 12 dias, fazer esta renúncia para que nós tenhamos cada vez mais, através de Maria, um encontro com o nosso Senhor Jesus. Rompendo mesmo, gente, é rompendo com as coisas do mundo. Eu falo para vocês por experiência própria. Se nós não rompermos com as coisas do mundo, nós não conseguiremos ter esse vínculo com Jesus. Não tem como agradar dois senhores. Não tem. Jesus é muito claro nisso. E a gente vê que nas palavras do santo, dos escritos do santo de São João Batista Maria Vianney, olha o que ele diz com relação às pessoas que se deixam levar pelas coisas do mundo. Isso é importantíssimo a gente ler para quê? Para que vocês vejam a importância dos santos nos ajudar nesse caminho de santidade, de rompermos com as coisas do mundo para nos unirmos a Jesus Cristo. Porque a gente pode ter certeza que os santos chegaram santos pela graça de Deus e pela intercessão de Maria ao lado deles. E é justamente o que Maria quer fazer conosco. São João Batista Maria Vianney diz: meu filho, quão trágico é a vida daqueles que querem seguir os caminhos do mundo, sem, no entanto, deixarem de ser filho de Deus. São João nos adverte em sua primeira epístola: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Olha só que interessante que ele fala. Se a gente ama o mundo, o amor de Deus não vai estar em nós. Porque ele é bem claro aqui, nós temos que romper mesmo com as coisas do mundo. E romper com as coisas do mundo, gente, eu digo a vocês o que? É afastar mesmo. Não tem outro caminho. Se aquilo que te afasta de Cristo, você tem que se afastar para que você tenha cada vez mais ao encontro com o nosso Senhor Jesus. E ele acrescenta: ai, meus queridos filhos, se nós tivermos a menor ideia do que é o mundo, passaríamos nossas vidas dar-lhe a Deus a Ele.
Se formos pensar bem, meus amigos, todos os dias estamos dando adeus a este mundo. Somos como viajantes que desfrutam da beleza da paisagem apenas enquanto estamos viajando. Mais cedo do que esperamos, veremos o tempo em que deixamos para trás, e exatamente a mesma coisa com os prazeres e bens dos quais nos tornamos apegados. Chegará um dia em que a eternidade jogará todas essas coisas no profundo abismo, e então, meus caros irmãos, o mundo desaparecerá para sempre dos nossos olhos, e reconheceremos a nossa loucura em ter sido tão apegado a ele. Porque se nós apegarmos ao mundo, nós perderemos a vida eterna. Nós perderemos a vida eterna. Porque Jesus diz: aquele que ama o mundo não tem vínculo com ele. Porque nós temos que romper com o mundo e temos mesmo. Porque o que vai nos unir ao nosso Senhor Jesus é justamente o que? Afastar do pecado, afastar das coisas que nos afastam de Jesus. E isso é muito sério para que nós não deixamos, né? Não deixamos de fazer a vontade de Deus em nossa vida. Rompendo com tudo aquilo que nos rompe de nosso Senhor Jesus. Então, nesses 12 dias do desapego do mundo, o que eu quero deixar para vocês são justamente isso. Que vocês veem o que vocês podem fazer para que possam, de alguma forma, fazer alguma renúncia. Né? Eu não vou falar o que, porque vocês sabem o que é melhor para vocês. Fazer alguma renúncia de alguma coisa. Eu dou um exemplo simples. Na época, quando eu fui me consagrar, eu fiz uma pequena renúncia de que comprar só o necessário, mas só o necessário mesmo. Nesses 12 dias eu fiz essa renúncia, porque muitas das vezes a gente acaba gastando com coisas supérfluas que não vai nos fazer, não vai nos adiantar em nada, vamos dizer assim, mas a gente acaba gastando. Porque você tem aquele hábito de fazer a vontade do mundo, de comprar, de fazer isso. Então eu tive essa experiência de comprar só o necessário. E para mim foi muito bom. Então eu aconselho a vocês que renunciem a alguma coisa nesses 12 dias do desapego do mundo. Para que vocês já costumem ter esse hábito desta renúncia. Porque se nós não renunciarmos às coisas do mundo, nós não teremos esse encontro, esse encontro e essa intimidade verdadeira com o nosso Senhor Jesus, porque é romper mesmo. É romper com o mundo. É como eu digo assim, vocês desculpem, gente, que eu estou um pouquinho gripado. Se você não tem vida de oração, vamos dar um exemplo. Você tem o costume muito de ver televisão. Diminua esse tempo de ver televisão e passe mais tempo fazendo orações ao nosso Senhor. Que vocês já começam essa prática de romper com as coisas do mundo e tirar mais tempo para estar na presença do nosso Senhor Jesus. Então, assim, o desapego do mundo, ele se refere justamente nisso. Rompermos com tudo aquilo que nos afasta de nosso Senhor Jesus. É uma vida de renúncia. É aquilo que Jesus sempre fala nas suas passagens, principalmente nessa. Toma a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. E é isso. O desapego do mundo é isso. É renunciar àquilo que nos afasta de Deus. Tá? Então, nesses 12 dias, a gente vamos trabalhar isso. E eu vou vir com mais informações. Mas hoje o que eu quero deixar para vocês é isso. O desapego do mundo é trabalhar aquilo que nos afasta de nosso Senhor Jesus. E nas palavras de São João Batista, Maria Vianney, ele é muito claro. Se nós não rompermos com o pecado e com aquilo que nos afasta das coisas de Deus, é impossível nós agradarmos
a Jesus Cristo, porque não tem como agradar dois senhores. Tá bom? Então, nesse dia, eu vou estar deixando para vocês as orações embaixo desse vídeo. Façam as orações, assistam este vídeo, porque é de grande importância também esta formação para cada um de vocês que vão se consagrar a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Amém? Tenham um santo dia, que Nossa Senhora cubra vocês com o seu manto sagrado e, se Deus quiser, amanhã nós nos veremos de novo. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.